Vossa Excelência, a palavra agora, então, com o professor Dr. Luiz Roberto Barroso, pelo Multiplique Limitado. Excelentíssima senhora presidente, excelentíssimos senhores ministros, senhor subprocurador-geral da República, sempre uma honra estar nessa tribuna. A presente ADPF pretende levar a efeito 3 graves metamorfoses. A primeira, converte o interesse privado em interesse público. A segunda, converte a ADPF em mais ou menos qualquer coisa, inclusive avocatória, rescisória e recurso contra a decisão transitada em julgado. E em terceiro lugar, converte o Supremo Tribunal Federal de guardião da Constituição em guardião dos bancos, para assegurar que eles não percam nunca em nenhuma hipótese e em nenhuma circunstância. A hipótese de fato subjacente ao presente debate é muito simples. Multiplique e Unibanco litigaram por muitos anos perante a Justiça do Rio de Janeiro a propósito do valor da remuneração de uma aplicação da Multiplique no Unibanco. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu em favor do Multiplique. Multiplique recorreu em favor do Multiplique. Unibanco recorreu da decisão de primeiro grau. Perdeu. Recorreu da decisão de segundo grau. Perdeu. Entrou com recurso especial. Perdeu. Não foi denegado. Entrou com agravo de instrumento contra a denegação do recurso especial. E monocraticamente foi rejeitado o agravo de instrumento. Entrou com agravo regimental contra a denegação do agravo de instrumento. Perdeu. Aí transitou em julgado. Quando começou a execução, nesse incrível sistema processual brasileiro, o Unibanco embargou a execução. Os embargos foram rejeitados. O Unibanco entra com uma ação rescisória para impedir o levantamento da quantia que garantia o juízo. Consegue a liminar para que se julgue a rescisória antes do levantamento da quantia. Em seguida, é proposta a presente ADPF, na qual se consegue uma liminar para não julgar aquela ação rescisória. Golpe de mestre. E, portanto, a situação está posta desta forma. Não é possível executar a decisão transitada em julgado contra o Multiplique. Não é impertinente lembrar a Vossas Excelências que a ação foi proposta pela CONCIF, Confederação do Sistema Financeiro, à época presidida pelo presidente do Unibanco. E o advogado da ADPF, distinta figura, aliás, e o advogado da ADPF, igualmente distinta figura, é o advogado da rescisória. Portanto, o que se está fazendo aqui é o terceiro tempo do processo que eles perderam no Rio de Janeiro. Qual é o pedido formulado na presente ADPF? Que o Supremo Tribunal Federal declare que todas as decisões que não aplicaram o artigo 38 da Lei do Plano Real violaram a Constituição, na cláusula do ato jurídico perfeito. É esse o pedido formulado na presente ADPF. A presente ADPF é manifestamente descabida. O ministro Pertence não se pronunciou sobre o cabimento, e já já eu vou falar sobre a concessão da liminar feita pelo ministro Sepúlveda Pertence. Mas a tese principal aqui sustentada, senhora presidente, senhores ministros, é o descabimento desta arguição de descumprimento de preceito fundamental por uma penca de razões, a começar pela primeira. Não há preceito fundamental violado. A questão posta aqui é de fato saber se houve expurgo ou se não houve expurgo em determinado contrato. Se há ou não equilíbrio econômico e financeiro é uma questão de fato em relação à qual, aliás, existem pareceres aos montes para os dois lados, inclusive favorável ao Multiplique, do professor Mário Henrique Simons e do ex-presidente do Banco Central, professor Carlos Langoni. Portanto, nós estamos lidando com uma questão de fato, não é com a fixação do sentido de um preceito fundamental, e uma questão de fato controvertida. A segunda razão pela qual não cabe a presente ADPF é que a matéria é infraconstitucional. O que se está discutindo não é norma de conversão, é norma de correção vis-à-vis equilíbrio econômico e financeiro. Em alguns casos, o judiciário entendeu que não houve quebra do equilíbrio econômico e financeiro, em outros entendeu que houve. Portanto, esta não é uma questão definitivamente constitucional. Além de não haver preceito fundamental violado
senhores ministros, não há controvérsia constitucional relevante. A peça inicial fez uma exaustiva pesquisa e conseguiu localizar 24 demandas. São essas as citadas na inicial, das quais 13 já transitaram em julgado. Só há 11 demandas entre partes privadas cuidando deste assunto. Por que razão o Supremo Tribunal Federal deveria sair dos seus cuidados para avocar esta questão que envolve 11 ações e interesses privados? Eu torno a observar, esta ação não foi proposta pelo presidente da República, não foi proposta pelo Procurador-Geral da República, que tutela o interesse público primário. Foi proposta pela Confederação do Sistema Financeiro, e o amicus curiae é a FEBRABAN. O Banco Central só entrou depois da liminar, pela razão de interesse processual específico que eu vou falar em seguida. De modo que nada justifica esta matéria ser alçada per salto para o Supremo Tribunal Federal. O princípio da subsidiariedade não está satisfeito. Vejam, só cabe a DPF quando não cabe nem a DIN nem a DC. E aqui, de fato, não cabe nem a DIN nem a DC, até porque a lei já exauriu os seus efeitos. Mas não é sempre que não caiba a DIN e a DC que vai caber a DPF. A DPF tem os seus requisitos próprios, os seus requisitos específicos. A tutela subjetiva destas ações já deu conta. Os senhores nunca tinham ouvido falar da importância desse debate até o dia em que o Unibanco perdeu a ação para a Multiplique. A liminar concedida pelo ministro Pertence foi concedida por um argumento ad terrorem que não era verdadeiro. O ministro Pertence recebeu esta DPF, não se manifestou sobre ela durante um ano e 2 meses. Na véspera do julgamento da rescisória lá no Rio, fizeram uma blitz em cima do ministro Pertence e apresentaram para ele um documento em que o secretário de Política Econômica dizia que havia um esqueleto de 27 bilhões envolvido nesta ação. Duvido que alguém tivesse deixado de conceder a liminar naquelas circunstâncias. Mas eu mesmo entreguei em mãos ao ministro Pertence o documento do Banco Central que desmentia esta informação. Por qual razão? Porque diante desta informação, a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional oficiou o Banco Central para explicar o que tinha acontecido. E o Banco Central disse, não é nada disso. O Banco Central disse, existem 21 processos, 21 contra o Banco Central, e o valor total envolvido é 390 milhões. A liminar do ministro Pertence foi dada sob um pressuposto de fato inexistente que o levou a saltar a questão do cabimento ou não da DPF, aterrorizado pela culpa que desabaria sobre ele de deixar a República sucumbir a um esqueleto de 27 bilhões de reais. Não há, senhora presidente, não há, senhores ministros, periculum in mora. A lei está em vigor há mais de 12 anos. Qualquer nova ação já está prescrita. Não há qualquer ação contra o Banco Central ou contra o Tesouro na iminência de transitar em julgado para justificar o cabimento de uma liminar. E não há fumus boniuris porque a matéria é de fato, porque a matéria é contratual e porque a matéria é infraconstitucional. E aqui chego ao tópico final, senhora presidente. Mesmo que este tribunal entenda de conhecer da ADPF e entenda de manter a liminar, a rescisória contra a decisão que transitou em julgado no Rio de Janeiro, evidentemente tem que estar fora da liminar. Como este tribunal já entendeu, decisão transitada em julgado não pode ser afetada por decisão produzida em ADPF. Vejam, vossas excelências, qual foi a articulação. A decisão transitou em julgado, pede-se, via rescisória, que se suspenda o levantamento da quantia e a concretização da execução até o julgamento da rescisória, e depois se consegue eliminar aqui para suspender o próprio julgamento da rescisória. Ou seja, em última análise, o que se está fazendo é impedindo que uma decisão transitada em julgado produza adequadamente os seus efeitos. Eu repito,
Essa é uma discussão de interesse dos bancos. Não há interesse público primário. O que há aqui é o interesse do banco que perdeu de impedir a execução a ser produzida pelo banco que ganhou. É isso que está em discussão aqui. O resto são argumentos importantes, desenvolvidos por profissionais de primeira linha que cumprem muito bem o seu dever, mas aqui não está em jogo, senhora presidente, senhores ministros, uma grave questão de interesse público. Aqui está em jogo o fato de que um banco perdeu, um banco vai ter que pagar, e isso aparentemente é inaceitável nesse país. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência.